Meus irmãos, saúdo a todos, dando graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais por haverem nos reunido em torno desta ferramenta virtual, dando oportunidade para que nós, mesmo à distância, possamos conversar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita de um modo geral e de tudo aquilo que pode importar a nós, espíritas e cristãos. Eu hoje gostaria de conversar com as irmãs e os irmãos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que tem o título Haverá falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Logo no início deste capítulo, Kardec ele cita algumas passagens evangélicas que eu gostaria de relembrar com os irmãos. Na primeira, Kardec cita Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Lá pode-se ler que Jesus nos disse que a árvore que produz maus frutos não é boa, porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, tampouco cachos de uvas em meio às sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal vai tirá-las, as más coisas, do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, podemos ler que Jesus nos concitou a nos guardarmos dos falsos profetas, que vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis, nos diz Jesus, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Jesus nos pergunta. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Em Lucas, nós temos: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, vários versículos. Marcos, capítulo 13, também vários versículos. Eu até me corrijo, eu disse que essas passagens estavam em Lucas, não estão em Lucas, estão em Mateus e Marcos. Bom, o que nós concluímos dessa advertência que Jesus nos deixou? Primeiro, que nós só devemos reconhecer os bons cristãos, os bons espíritas, pelos seus atos. Não adianta que as pessoas digam coisas belas, não adianta que as pessoas elas nos envolvam com situações agradáveis, nos prometam
felicidade, satisfação. O que importa verdadeiramente são os atos que essas pessoas produzem. O que elas de efetivamente bom ou mal produzem. Porque isso dirá do caráter delas. Isso nos dirá do que elas verdadeiramente são capazes e do que elas verdadeiramente significam para nós e para toda a humanidade próxima. São os atos. Os atos é que nos dizem do que as pessoas são capazes. Promessas, nós temos ouvido muitas. E isto não caracteriza uma pessoa de bem. Pode, na melhor das hipóteses, demonstrar uma boa intenção, mas na maioria das vezes isso não vai passar de uma intenção vazia, que nunca vai se consumar. Isso na pessoa que não é verdadeiramente a boa árvore que dá bons frutos. A boa árvore que dá bons frutos, geralmente ela nem promete, ela realiza, ela consuma, ela faz e depois mostra. Eu fiz isso, eu te trouxe isso, eu te favoreço com esse ato. Não é uma promessa. Quem muito promete, geralmente pouco cumpre. Bom, conhece-se a árvore pelo fruto. Naturalmente que quando nós falamos de ato, nós não queremos dizer que apenas aquelas coisas materiais, apenas aquilo que de concreto e material nos é apresentado é que vai caracterizar aquela pessoa. Quando nós falamos de atos, nós incluímos os gestos do cotidiano, as palavras também, mas não aquelas palavras de promessas, aquelas palavras cheias de floreios que nos agradam aos ouvidos, mas não têm substância. Nós estamos falando daquelas palavras que consolam, que confortam. Nós estamos falando daqueles gestos que nos abraçam, nos sustentam no momento de dificuldade, que promovem em nós a caridade cristã, os bons sentimentos, que nos incentivam a conquistas espirituais, morais. Tudo isso são atos, embora possam não parecer exatamente fatos concretos, porque não é algum tipo de oferta que se traz para nós, mas é alguma coisa que nos acalenta a alma, que nos acaricia o espírito, que promove em nós coragem moral, prudência nas nossas decisões, justiça naquilo que nós realizamos no dia a dia, caridade em favor de todos aqueles que necessitam de nós, necessitam de uma palavra nossa, necessitam que nós tenhamos ouvidos para ouvi-las, não apenas a caridade material, não apenas a caridade pecuniária. Então, esse fruto é que nos diz da pessoa, é que nos fala verdadeiramente do que ela é capaz, do que ela representa para nós, do autêntico, sincero amor que ela tem pelo Evangelho de Jesus, pelo legado de amor, de entendimento, de paz e de virtude que Jesus nos deixou. São esses atos que verdadeiramente vão dizer
daquela pessoa o que ela é, o que ela representa, o que ela simboliza para nós. Os frutos, os bons frutos, são todas essas coisas que acabamos de listar. De outra forma, o que são as más obras? Não necessariamente alguma coisa que foi materialmente destruída. Mas a má obra é tudo aquilo que instala em nós a dúvida, o medo, tudo aquilo que nos leva a nos afastarmos do caminho da redenção, da virtude, tudo aquilo que nos induz a entorpecer o nosso espírito e a exaltar a nossa matéria. Podemos falar, por exemplo, de péssimos frutos que a arte contemporânea tem nos oferecido. E não necessariamente porque esteticamente sejam ruins. Não, eventualmente até esteticamente são produtos bons. Mas a mensagem que elas transmitem, o sentimento que elas deixam nas criaturas, aquilo que elas promovem como repercussão na sociedade, não são bons frutos. Nós sabemos disso. Nós identificamos isso. Repito, obras que esteticamente são até boas no sentido de que são bem feitas, bem produzidas, bem apresentadas, tem uma estética que até é agradável, e eu acho que até isso piora o ato, porque oferece mel para atrair a abelha, mas quando a abelha sorve desse produto, tudo que pode apreciar é fel, é amargo. Geralmente, esses produtos, as pessoas vão consumi-lo sem pensar, sem ponderar, sem analisar. E só mais tarde vão perceber quanto tempo desperdiçaram, quanto se desviaram do caminho por causa daquelas mensagens que não tinham nada de bem, nada de bom para oferecer. Essas criaturas são árvores más, produzindo maus frutos. O homem de bem, a pessoa de bem, tudo que ela oferece, tudo que sai dela, é o bem, é bom. Essas criaturas, muitas vezes, nem têm uma grande capacidade de se comunicar. Muitas vezes não oferecem um produto esteticamente muito bem acabado, muito atraente. Porém, se nós nos detivermos para apreciar, para analisar o fundo da sua mensagem, a sua obra naquilo que ela tem de mais nuclear, mais básico, nós perceberemos que é um bom fruto. E, portanto, aquela criatura é uma boa árvore. Jesus diz que as árvores más serão lançadas ao fogo. Então significa que as pessoas serão lançadas ao fogo, as pessoas que produzem maus frutos e, portanto, podem ser qualificadas como árvores más, elas vão ser lançadas ao fogo. Estas pessoas que produzem maus frutos vão ser lançadas no fogo das suas próprias paixões e elas vão ter de extinguir em si mesmas essas labaredas. Elas vão padecer de todo tipo de amargor, de fruto azedo,
que elas deram, que elas ofereceram às outras pessoas. As suas obras, mais cedo ou mais tarde, serão lançadas no fogo do esquecimento, no fogo da crítica honesta e desapaixonada, que vai raciocinar sobre aquilo que se apresentou e dizer: olha, isso não serve ao bem, isso não me serve. É assim que as árvores, metaforicamente, e os seus frutos ruins vão ser lançados ao fogo. E quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são aquelas pessoas que têm algum conhecimento, têm algum saber e abusam desse conhecimento, desse saber, para atender às suas próprias ambições terrenas, os seus interesses pequenos, os seus desejos de dominação, e que, usando do recurso da palavra, ou das artes, ou até das ciências, vão se aproveitar da boa-fé das outras pessoas para se colocarem na posição de missionários divinos e, com isso, granjear créditos que não possuem e usar desses créditos para se favorecerem e se enaltecerem diante das outras pessoas. Precisamos tomar muito cuidado, porque é muito difícil, no mais das vezes, à primeira vista, nós podermos identificar esses falsos profetas. E como Jesus nos disse, um dos grandes males que esses falsos profetas causam é a decepção. Porque depois de um certo tempo, acreditando que alguém tem boas coisas a nos oferecer, seguindo essa pessoa, nós descobrimos que tudo era falso. E com isso, o nosso coração, ele esfria, ele endurece. E nós deixamos, por exemplo, de praticar a caridade. Porque durante tanto tempo atendi ao chamado daquela pessoa, depositei nela confiança e tanto dos meus recursos, eu não digo só dos recursos materiais, mas também do tempo, da boa vontade, nós despendemos com aquela pessoa para depois descobrir que tudo era um engodo. Nos tempos atuais, pode parecer que essa mensagem do Evangelho ela é muito ingênua, porque já está todo mundo prevenido, já está todo mundo vacinado contra os espertalhões. Só que não é bem verdade, porque essas árvores más, elas têm muitos recursos e elas sabem explorar as facilidades, as fragilidades, das pessoas para obter vantagens, para se aproximar dessas pessoas e conquistarem aquilo que elas pretendem. Vão se fazendo de boazinhas, pessoas cordatas, acessíveis, mas tudo isso com o objetivo de oferecer alguma vantagem. E nem sempre essa vantagem é alguma coisa que se pode avaliar, aquilatar materialmente, pecuniariamente. Muitas vezes essa vantagem é algo muito mais difícil de ser avaliado, é a vantagem da admiração alheia. A vantagem de colher um círculo de pessoas
dedicadas em torno de si para exaltar a própria personalidade. Eu me lembro de uma história que me contaram na casa espírita, de um certo médium que tinha muitas possibilidades mediúnicas. Não era necessariamente uma pessoa completamente má ou uma árvore má, mas era uma pessoa bastante orgulhosa e gostava muito de exaltar a própria capacidade mediúnica. E chegou um momento em que, no círculo que se formou em torno desse médium, havia como que um clima de adoração a esse médium. Adoração talvez seja uma palavra muito forte, mas existia um respeito muito grande por aquele médium. Inclusive em opiniões que eram coisas do dia a dia. Então, se ele dizia que gostava de um determinado, digamos, automóvel, porque aquele automóvel é muito bom, todos os demais achavam que, porque ele era um grande médium, então aquele automóvel devia ser muito bom. Só que, o que a mediunidade tem a ver com a capacidade de avaliar a qualidade de um automóvel? E por aí a coisa se estendia. E, embora esse médium ele não recebesse, oferisse nenhum lucro direto, na forma de doação ou qualquer coisa que o valha, ele se cobrava. Ele se cobrava porque ninguém podia discordar dele no final. Se alguém discordasse dele, ele desqualificava aquela opinião, desqualificava aquela pessoa. E muitas vezes acabava dizendo que aquela pessoa não estava bem acompanhada, não estava bem assistida espiritualmente. E ainda cobrava aquela deferência quase servil dos demais. Uma certa vez, ele, terminando lá os trabalhos, estava se retirando e perguntou quem é que ia dar carona para ele. E naquele dia, aparentemente ninguém tinha ido de carro, ou as pessoas não estavam indo para o mesmo lado que ele. E ele ficou chateado. E disse, vocês vão deixar o médium que reúne vocês aqui, a pessoa, em última análise, mais importante, voltar para casa a pé ou de ônibus? Então vejam que esse claramente é um falso profeta, não exatamente na extensão completa do que a gente pode imaginar que seja um falso profeta, mas ele se colocou nessa posição de falso profeta. Ele se colocou na posição de uma árvore má, dando um mau fruto, um mau exemplo, se exaltando, se colocando numa posição que não lhe pertencia. E isso dentro do meio espírita. Isso se deu numa casa espírita. Hoje, nós aqui estamos conversando através dessa ferramenta que a internet, toda a informática e a telecomunicação atual nos permite. Assim como nós estamos conversando aqui entre irmãos, muita coisa chega através da internet, por meio das diferentes plataformas que existem hoje. Existe de tudo hoje, né? Não vou ficar aqui enumerando todas elas. E muitos são aqueles que transmitem mensagens dos espíritos. Eu gosto muito de olhar o que tem aí nessas plataformas digitais todas. E gosto muito de ouvir as palestras daqueles bons palestrantes espíritas. Não preciso citar o nome de todos, até porque provavelmente não me lembraria de citar todos e naturalmente cometeria a gafe de esquecer alguém que merece todo o nosso apreço.
Mas eu vejo muita coisa que, no mínimo, merece que nós levantemos uma rede de crítica, um filtro. Vou citar como exemplo as inúmeras mensagens atribuídas a Bezerra de Menezes. Olha, são tantos os canais, são tantos os meios pelos quais têm chegado mensagens de Bezerra de Menezes, que, primeiro, eu, se der crédito a todas elas, terei que acreditar que Bezerra de Menezes não faz mais outra coisa lá no plano espiritual a não ser ditar mensagens. Algumas mensagens, elas são, no mínimo, conflitantes com aquilo que Bezerra já nos trouxe no passado por canais confiáveis, canais mediúnicos bastante confiáveis, como Chico Xavier, Divaldo Franco. Uma outra coisa que me deixa em alerta, e eu não estou dizendo que as mensagens elas não sejam legítimas, ou que as pessoas que as transmitem não estejam sinceramente acreditando que são mensagens realmente procedentes de Bezerra de Menezes. Eu não estou duvidando da boa-fé das pessoas. Não tenho capacidade para isso, não tenho elementos para isso. Mas algo que deveria, ou que nós precisamos atentar é, se um médium recebe uma mensagem de um espírito, notadamente de um espírito de escola, como Bezerra de Menezes, ele precisa declinar o seu nome, o médium. Você dizer, olha, mensagem de Bezerra de Menezes recebida pelo médium tal. Melhor ainda se ele disser recebida pelo médium tal, no dia tal, na instituição qual. Porque é preciso, para que nós possamos exercitar a nossa fé raciocinada, que nós tenhamos elementos para fazer um julgamento a respeito. Então foi a mensagem de Bezerra de Menezes, através do médium tal, no dia tal, na instituição tal. O que os irmãos pensariam se eu agora lesse uma mensagem supostamente assinada, atribuída a Bezerra de Menezes, e dissesse, olha só, meus irmãos, eu estou lendo para vocês uma mensagem que eu recebi 2 dias atrás, aqui em casa, sozinho, sem nenhum tipo de sustentação. O que os irmãos iriam pensar? Os irmãos iriam pensar, bom, o Alexandre é um sujeito de boa fé. Vocês diriam isso porque vocês provavelmente já me assistiram em outras oportunidades, talvez simpatizem comigo, então vão me dar o benefício de me considerar uma pessoa de boa fé. Olha, ele é uma pessoa de boa fé. Agora, será que ele recebeu mesmo o Espírito de Bezerra de Menezes? Afinal de contas, quem é o médium Alexandre para ele receber uma mensagem de Bezerra de Menezes? E eu até diria, se eu tivesse um mínimo de bom senso, eu, antes de dividir essa mensagem com outros irmãos, eu iria procurar algum tipo de orientação, eu iria procurar outros espíritas e pedir que essa mensagem fosse verificada. Até que o meu ambiente, meu campo psicomagnético, meu campo espiritual, ele fosse verificado para saber se eu não estava sendo mistificado. Iria ler com muita atenção a mensagem para saber se ela não tem algum tipo de contradição. Porque, como nos ensinou Kardec, as mensagens espirituais, as mensagens que chegam dos espíritos superiores, elas não vêm
cheias de contradição. Elas não usam uma linguagem desnecessariamente empolada e tampouco apresentam qualquer tipo de erro que pode ser identificado por qualquer pessoa com algum conhecimento. Então, eu escuto essas mensagens todas, eu vejo esses vídeos todos e me reservo sempre o direito de colocar subjúdice. E me reservo o direito de me questionar, será que eu não estou diante de um falso profeta? Um falso profeta da era do YouTube, da era da internet? Alguém já uma vez me criticou e disse, mas você às vezes nem parece espírita. E eu respondi dizendo, olha, exatamente porque eu sou espírita, o meu sarrafo subiu. A minha crítica, ela é um pouco mais severa, porque já me ensinaram, eu já tive a oportunidade de estudar a doutrina com pessoas de muito saber, pessoas que me educaram e que me mostraram onde deve estar o nível de uma comunicação que vem de um espírito superior, de um bom espírito. Como são os procedimentos dentro de uma sessão mediúnica que vão garantir a segurança daquelas comunicações. É porque eu já pratico há algum tempo a doutrina. Quando eu digo isso, parece que eu já estou num nível, digamos, vamos melhorar isso, porque eu já estudo a doutrina há mais tempo, o meu sarrafo subiu. Não é tudo que me chega que eu vou dizer isto tem uma boa origem, isto me faz bem, isto está absolutamente de acordo com a doutrina, com o Evangelho de Jesus. Eu vou submeter a uma crítica, eu vou pensar com calma a respeito. E toda essa comunicação que está vindo pela internet, ela vem numa velocidade enorme. E as mensagens sucedem às mensagens, e nós acabamos ficando massacrados. Nós acabamos sendo bombardeados por elas, e se não tomarmos precauções, nós acabamos aceitando como bons frutos, bons atos, coisas que são, na melhor das hipóteses, zombarias, brincadeiras de espíritos e pessoas pouco evoluídas. É preciso tomar muito cuidado. Para encerrar essa nossa conversa, ainda no capítulo dos falsos profetas, sabemos nós, espíritas, que estamos mergulhados num período de forte transição. Efetivamente, chegamos àquele momento em que a transição planetária ela está se acelerando. E, em função disso, muitas mensagens estão chegando. E eu diria que algumas mensagens, elas são assustadoras. E a pergunta é,
um bom espírito, um espírito evoluído, ele iria nos trazer uma mensagem que fosse nos assustar, nos causar medo? Eu acho pouco provável. Pouquíssimo provável. Então, se a mensagem ela é, de alguma forma, o anúncio, o arauto de uma calamidade, se essa mensagem ela nos congela o sangue, essa mensagem não nos deixaria outra alternativa senão parar tudo que estamos fazendo em nossas vidas, porque nada do que fizéssemos iria adiantar. Provavelmente essa mensagem não foi promanada de um espírito sábio, prudente, evoluído. Porque a maioria das mensagens que nos chegam desses bons espíritos, desses espíritos evoluídos, elas dizem que nós devemos conduzir nossas vidas de acordo com o Evangelho de Jesus. Mas não devemos, de forma nenhuma, ter medo do nosso futuro, do que irá nos acontecer, e muito menos sustar os nossos trabalhos, parar as nossas vidas, por conta de alguma coisa que virá a suceder e que vai arruinar todos os nossos esforços. Pelo contrário, eles sempre nos dizem para nós irmos em frente, fazermos todo o bem possível, conduzirmos nossas vidas da forma mais cristã e evangélica e deixar a Deus que conduza os nossos passos e que abra a estrada da vida diante de nós. Então, todas essas mensagens catastróficas de transição, que não sei quantos % da humanidade vão desencarnar, que haverá tsunamis, furacões, vulcões, pode ser até que aconteça. Não direi que isso não vai acontecer, porque eu não tenho capacidade. Mas o que eu posso dizer aos irmãos, dividir com os irmãos, é o seguinte: mensagens assustadoras que não necessariamente estão melhorando o nosso ambiente. E eu, pessoalmente, não mudo 1 milímetro aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou planejando, a minha vida como eu estou conduzindo, espero que esteja conduzindo a minha vida de acordo com os ditames da doutrina cristã, da doutrina espírita, mas não abro mão dos meus sonhos, não abro mão dos meus planos, porque chegam essas mensagens, como eu disse, muitas vezes assustadoras, catastróficas. Irmãos, não necessariamente são pessoas más que estão produzindo essas mensagens, mas elas estão, sim, agindo como árvores más, produzindo maus frutos, porque estão produzindo desassossego entre as pessoas de boa fé. E pode ser que algumas dessas pessoas elas apenas estejam atrás de notoriedade, o que seria muito pior. Mas eu não posso fazer esse julgamento. Então, irmãos, eu vou encerrando essa nossa conversa, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais. Particularmente eu agradeço a Francisco de Paula, porque sempre tem me beneficiado muito, mas deixando para todos os irmãos a mensagem de que devemos nos precatar contra as más árvores, os maus frutos, os falsos profetas.
e que fiquemos todos em paz de espírito, com o coração sereno e com a mente sempre conectada a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos bons amigos espirituais. Que Deus nos abençoe a todos, que todos permaneçam com Cristo em seus corações e sempre atentos à fé raciocinada que todos nós devemos seguir. Graças a Deus. E a árvore que produz maus frutos não é má,